Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gostaria que vocês que estão participando da aula já coloquem aí o nome no chat, tá? E enquanto isso, eu vou abrir os slides. Nós agora iremos falar sobre um povo completamente diferente, que é o povo grego. Ah, gente, eu vou fazer um sorteio com vocês, eu esqueci disso. Depois eu pego o livro ali. E a gente vai falar sobre Grécia Antiga. Professora, por que antiga? Existe outra Grécia? Existe, a Grécia Nova, mas ao longo da história grega aconteceram várias fases dela e nós iremos estudar uma e meia hoje, tá? O livro traz esse capítulo 9 sobre a Grécia e o 10 também sobre Grécia, porque foi uma região que dominou muita gente depois de um tempo, tá? Então a gente está começando aqui na Grécia Clássica, lá atrás, não é nem o clássico, é antes do clássico. Vou mostrar para vocês, tá? Então a origem, os gregos se autodenominavam helenos, tá? Então eram como eles se determinavam, nós somos helenos, nós somos o povo heleno, como nós somos brasileiros, tá? Porque o seu território ficava no território da Elade. Procurando aqui para vocês, mas meio que nessa região aqui, tá? É que esse mapa acho que é muito moderno. Então, e por que então que os gregos tinham esse nome, gregos, sendo que eles se determinavam helenos? Na verdade é porque os romanos, que é um outro povo que a gente vai estudar depois dos gregos, que foram um império enorme, eles chamavam os gregos como gregos, tá? Era como eles determinavam ali o povo grego, mas pode ser conhecido também como a civilização helênica, tá? Não só como o povo grego ou civilização grega, tá? Esse povo. A gente não está estudando Roma, a gente está estudando Grécia, tá? A origem ainda. Fica ali na região da Península Balcânica, né? Que é essa região aqui, tá? É uma região montanhosa no sudeste da Europa, com influências de diversos povos como os egípcios, os fenícios, os cretenses, que a gente vai estudar sobre como que cada um desses povos influenciou na cultura grega, mas quem fundou os gregos, quem parou ali naquela terra e começou a criar um povo que se denominou helenos mais para frente, foram os indo-europeus. Por que indo-europeu? Porque lembra que, se você sabe onde fica o continente da Índia, né? Asiático ali, ou perto da Índia, né? Hoje é Índia. E a Europa, eles são territórios muito próximos, né? A Ásia e a Europa. Então, entre esses dois grupos, essas regiões, que hoje são esses dois continentes, eles vieram várias comunidades ali conquistar esse território balcânico, tá? E esses grupos vão ser os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Esses grupos são fundamentais. Quando eu perguntar para vocês quem foram os grupos que fundaram a origem grega, quem foram os grupos que fundaram os gregos, foram esses quatro, tá? A gente vai começar estudando sobre os aqueus, mas a gente vai estudar bastante sobre esses dois aqui também, sobre os dórios e os jônios. Os jônios não hoje, mas os dórios sim, tá bom? Então a gente vai começar com esse aqui porque eles foram os primeiros povos ali, os aqueus, nessa região. Mas os quatro fundaram todo o território que a gente entende como Grécia, tá? Povos com línguas, hábitos e costumes semelhantes. Eles todos eram indo-europeus e tinham características parecidas. E fundaram cidades autônomas, tá? Que basicamente eram cidades-estados. Eles tinham uma ideia de cidade-estado muito forte, tá? Cidades autônomas, autônoma em economia, autônoma em sociedade, autônoma em política, uma política própria com seu governante próprio, se era aristocracia, se era reinado, se era o quê. Então, cada cidade tinha a sua própria política, tá? Formando, então, a cidade-estado, como a gente falou. Qual era a principal cidade-estado, gente? Era Micenas.
Quando eu perguntar qual era a principal cidade-estado grega, ou dos helenos, né? Nesse início foi Micenas. Existiram outras, mas Micenas foi a principal. Fundada em 1500, deixa eu desligar meu Wi-Fi. Fundada em 1500 a.C., forte influência na região. Aqui, olha onde ficava Micenas, tá? Na sociedade grega, chamada na época de civilização micênica. Então, esse território aqui acabou ficando com o mesmo nome que os micenas por causa da influência que eles tinham, tá? Opa, desculpa. Casei. Civilização micênica. Eles foram fundados pelos aqueus, primeiros povos da Península Balcânica, então são esse primeiro grupo, né? Chegaram aproximadamente 1600, mas fundaram a cidade de 1500 a.C., fixando na região do Peloponeso, influenciado por outros povos da região que integraram a sociedade, ou seja, vários povos vão acabar se misturando ali com os micenas, vão ser considerados micênicos também, tá bom? Então, a civilização micênica estava na região do Peloponeso, foram fundadas pelos aqueus, né, que ergueram a cidade, e essas cidades que eles ergueram também foram Tirinto, Pilos, Argos, sendo Micenas a principal cidade. Tá? Civilização micênica. Cada cidade era governada por um rei, escolhido pelos senhores de terra, ou seja, aqueles senhores, aquelas pessoas mais velhas que tinham as maiores terras, foram as pessoas que eu escolhi quem seriam os líderes. Essa imagem que está no fundo, ela é uma imagem que provavelmente pertenceu a um rei de Micenas. Antigamente acreditavam que era de Agamenon, que é um personagem de uma história, tá? Mas não se sabe ainda se é sobre ele, provavelmente não. Eu vou mostrar depois para vocês quem era Agamenon, mas é só para vocês terem uma ideia quando eu falar, lembra da imagem? Então, tá essa imagem aqui do fundo, que tá no livro de vocês também. Essa imagem do fundo que vocês têm aí é muito boa, eu trouxe até no outro slide. Como que eram organizadas as cidades micênicas? As cidades tinham características comuns. Para se proteger, construíam muralhas de pedras em volta, tá? Colocadas sem argamassa, então naquela tipo de encaixe perfeito, de uma pedrinha ter o mesmo encaixe da outra para poder dar certo sem uma argamassa, mas isso determinava uma técnica, um bom domínio de construção. Não eram todos os grupos que conseguiam fazer esse tipo de coisa, tá? Aqui, olha, a estrutura da cidade de Micenas, para vocês terem uma ideia, porque a gente vai estudar, né? Por exemplo, nós temos o palácio, as casas das pessoas mais ricas aqui em volta, né? Administrações do governo, pessoas mais pobres até o fundo. Nas áreas mais elevadas, como eu falei, ó, na parte de cima, os aqueus construíam o palácio real com diversos cômodos, tá, espalhados pelo palácio, e as paredes elas eram decoradas com afrescos. Quem não sabe o que é isso, ou não estudou, vai estudar ainda em artes, são pinturas, tá? Eles desenhavam diversas imagens e pinturas dentro das estruturas, é como se a gente usasse um papel de parede, só que eles pintavam a parede para ser parecido com uma pintura, só que ali na parede, tá? Há frescos que muitos locais dá para ver até hoje, esses desenhos. Pessoas que já colocaram o nome na chamada: Jamile, Ana Sofia, Arthur. Só, eu quero que todo mundo coloque agora no início da aula. Civilização micênica, né? Continuando. No entorno do palácio ficavam as casas das pessoas mais ricas. Então, deixa eu voltar aqui. Para você ver, palácio, né? Em volta do palácio ficavam as pessoas que tinham mais posse, mais ricos. E do lado de fora da muralha, o pobre, ou a população pobre, esse pobre é de população, tá, gente? Erguia as suas residências, normalmente fora da pirâmide, das pirâmides, não, desculpa, das muralhas, tá bom? Quem já assistiu o anime do Titã, da Fúria de Titã, que no Kichou, não sei falar. Lá dá para ter uma ideia, né, das pessoas pobres vivendo lá de fora, correndo os riscos que tiverem, e dentro, quanto mais dentro, melhor
economicamente. Não tô falando do anime todo, não, é só um pedacinho. Até porque ele tem uma estrutura muito mais feudal, que é uma outra época da história. O rei exercia sua autoridade sobre todos os setores da sociedade. Então, ele era responsável pela vida das pessoas, a vida religiosa, militar e econômica do reino. Então, ele tinha poder em várias camadas da sociedade, tá bom? O rei contava com o apoio de uma pequena aristocracia. Tem no livro de vocês significado de aristocracia, mas era um grupo pequeno escolhido, né? Podia ser de parentes, podia ser de pessoas influentes que tinham poder. No caso aqui, eles tinham eram detentores de terra, então eles tinham terras, tá? Que eles iriam facilitavam ali para que eles tivessem algum tipo de poder e influência sobre os outros. E o apoio dos guerreiros também para administrar ali, para proteger a cidade, tá? Lembra que eram cidades-estados, tá bom? Civilização micênica ainda. Como a gente falou, eram construídas várias e várias toneladas de pedras pesadas para construir as muralhas. Então as pessoas ficavam, gente, como é que essas pedras chegaram ali? As pessoas criaram lendas e histórias que explicavam essas pedras nas muralhas, tá? Porque elas eram pesadas, como eu disse. Então eles achavam que poderia ser por meio de deuses ou de semideuses. Se você gosta de história grega, sabe que os deuses do Olimpo, por exemplo, são eles acreditavam muito nisso, mas não só nos deuses, mas os semideuses, que poderiam ser que os deuses tiveram filhos com pessoas mortais, né, com humanos, e esses eram pessoas semideuses, como Hércules. Se você já viu o desenho do Hércules, você viu, né, um semideus ali vivendo em sociedade com as pessoas, porque ele não era imortal, mas ele tinha grande força, poder. Tanto que existe um livro que conta as 12 histórias de Hércules. Gente, é um livro muito legal. Não é o que eu vou sortear para vocês, mas eu vou sortear um também desse período, tá bom? Vou sortear na próxima aula, me lembrem. Quem estiver participando da aula vai ganhar aqui o direito a um nomezinho no sorteio. Vestígios arqueológicos. Então, nós vamos ter várias questões arqueológicas, que é uma forma da gente descobrir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre determinada civilização, tá? Existiam importantes vestígios arqueológicos. As ruínas, desculpas, de Micenas. Então, dá para ir lá conhecer o que sobrou da cidade, tá? As pequenas estruturas que eram da cidade. Percebe-se que a cidade tinha duas entradas por meio dessas ruínas, tá? Uma principal e uma outra, com pesadas portas de madeira revestidas por bronze. Então, eram realmente para proteger caso alguém invadisse. Isso aqui faz parte, tá? Das ruínas de Micenas. Para que sortear? Para quem está participando da aula. Vou sortear um livro na semana que vem, quem está participando da aula. De novo, quem já colocou o nome no chat: Jamile, Ana Sofia, Arthur, Amanda, Gabriel Garcia. Vestígios arqueológicos, né? Continuando. Foram encontradas também um cemitério que tinha um formato circular, com aproximadamente 17 crianças ali enterradas. Acredita-se que era da realeza, tá? Ou de pessoas nobres ali, influentes na sociedade. Eu não sei porque era só de criança, eu tentei achar e não consegui achar a explicação sobre isso. Mas eu vou continuar procurando e depois eu tento trazer para vocês, tá? O livro que eu vou sortear na semana que vem é sobre a Grécia, para vocês poderem ler, conhecer um pouco mais. E aí eles criaram, e também foi encontrada uma máscara mortuária, que acredita-se hoje, né, que pertencia a um rei de Micenas, mas não sabe qual rei ainda. Embora há muito tempo seja atribuído a Agamenon, que é essa que eu mostrei para vocês aqui, olha. Se você parar e observar não o amarelo daqui, mas a imagem, tem no livro de vocês também, mostrando, né, o formato do rosto de um homem.
Contatos com outros povos. A civilização micênica, então, foi influenciada por diversos povos, aprendendo técnicas de mumificação com os egípcios, assim como conhecimentos da matemática e da arquitetônicos, né, para a estrutura, por exemplo, das suas pirâmides, não é pirâmide de pedra, muralhas de pedra, mas ainda assim eles aprenderam técnicas de pedra com os egípcios. Olha só, eles mumificavam, né, alguns grupos de pessoas. Os contatos com outros povos, né? Os cretenses que eu falei, eles aprenderam práticas agrícolas, técnicas de navegação, formas de escrita, tá? Então eles já poderiam aqui ter várias formas de contato com outros grupos, podendo desenvolver seu próprio sistema de escrita. Então eles já tinham o sistema de escrita deles, que é esse que vocês estão vendo aí atrás, tá? No tablete de argila. Criando uma mistura de ideogramas com representações silábicas. Então, eles tinham algumas imagens que representavam sílabas. O nome, qual era o nome do escrito de Micenas, né? A forma de escrita de Micenas que foi influenciada pelos cretenses. O nome é linear B, tá bom? É aqui, olha, que eles vão denominar a forma de escrita deles. Aqui tem mais, né? Escreviam os textos em tabletes de argila. Sua escrita já foi decifrada, então as pessoas conseguem ler, né, as formas ali, as coisas que estão escritas. Os historiadores, então, podem conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura desse povo, né? Como eles se organizavam, administravam seus negócios. Tá bom? Então, eles já tinham aqui, olha, várias técnicas, né? E a gente pode conhecer muito deles. A partir de 1400 a.C., eles invadiram a ilha de Creta, tá? Deixa eu ver se parece aqui com vocês. Aqui, Crete. Tá vendo que é uma ilha? Conquistando sua principal cidade, que é Knossos. Isso aqui era a capital, né, de Creta. Transformou aí uma base militar e um centro comercial marítimo, já que olha só como ela tinha facilidade de chegar em várias outras regiões, várias outras ilhas. Então, tanto protegia a região grega de Micenas, como facilitava o comércio aqui entre essas ilhas. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que nós estamos explicando o capítulo 9. Eu quero que vocês leiam até a próxima aula o capítulo, tá? E aí, até agora, escreve aí no chat, gente, sobre que povo que a gente está falando que dominou a região micênica. Não é para olhar no livro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém sabe o povo? Não. Eu entendi. É que lembra que gregos não eram como eles se chamavam, né? A gente está estudando sobre o período helênico, mas a gente estudou que primeiramente a primeira invasão para fundar a Micena foram os aqueus, tá? Todos esses povos aqui são gregos, mas os povos que vão fundar essas cidades é que a gente está estudando no momento. Então, estudamos sobre os aqueus e agora nós vamos estudar sobre os dórios, tá? Que é um outro grupo também indo-europeu. Então, por volta ali do século XII a.C., a civilização micênica entrou em declínio por causa de alguns fatores naturais, né? Cresceram muitas pessoas, impactou muito a natureza, grandes migrações, tanto de saída quanto de entrada na cidade, e conflitos internos, porque tinha muita gente que não achava que Micenas tinha mais o poder que estava tendo, entendeu? Então eles vão surgir ali uns conflitos sobre quem que manda de verdade. Facilitou tudo isso, já que eles estavam enfraquecidos, para a invasão de outros povos, como os dórios, tá? Os dórios vão ser um povo bem importante porque eles vão fundar várias cidades importantes. Com a chegada dos dórios, o que acontece, professora? Acontece aqui, aluno.
com sua chegada, destruíram a cidade de Micenas, então não sobrou nada da cidade, eles destruíram para que ninguém lembrasse, né, não quisesse reaver a cidade, saquearam os palácios, abandonaram esses territórios, né, assim como o comércio, quase todo mundo esqueceu a escrita, não se importou muito com cultura, economia que os aqueus desenvolveram em Mecenas, tá? Os dórios vão meio que criar suas próprias práticas, principalmente porque eles já dominavam a metalurgia de ferro, diferentemente dos aqueus que não sabiam fazer isso. Como assim dominar a metalurgia de ferro, professora? Seria que, por exemplo, eles já sabiam derreter o ferro para construir armaduras, para construir armamento. E acabou que os aqueus não, eles estavam ainda muito ligados ao bronze, que seria uma fase anterior, tá? Quando a gente pensa em evolução do domínio dos metais, tá bom? Quanto melhor o metal, por exemplo, o ferro, os produtos duram mais também, porque o bronze não dura tanto, tá? E aí o ferro ele é mais resistente, né, para fazer panela, utensílios de cozinha, etc. Então vai facilitar muito a vida aqui do comércio e das guerras feitas pelos dórios por causa disso, tá bom? A maioria dos aqueus vão fugir, porque eles tinham medo de ser mortos, né, quando os dórios atacam. E quem ficou lá acabou sendo escravizado, tá? Então, quando eu perguntar para vocês, professora, não perguntar para vocês, alunos, o que foi a primeira diáspora grega? Foi o movimento de fuga dos aqueus com a chegada dos dórios, tá? Aqui, olha, a fuga foi chamada de diáspora grega, tá bom? Eu trouxe aqui um mapa para vocês sobre vários locais onde eles puderam ir. Lembra que diáspora é saída, né? Fuga, saída. Então, facilitou para que ou expansão. Então, eles espalharam por várias regiões ali, tanto da Ásia quanto da Europa, tá? Esses grupos eles viviam basicamente de gado e agricultura de subsistência. Professor, o que é agricultura de subsistência? Basicamente é aquela ideia de que você planta apenas para você comer e ali os seus vizinhos. Por quê? Não é para vender, entendeu? Não é para exportação, é para só existir, subsistir. Suficiente aqui para comer, só. Tá? E eles tinham uma sociedade estruturada de pequenas comunidades, que primeiramente vão se chamar de clãs, tá? Ou dá para chamar também de genos. Então, o que era, né, os genos? Eram grupos familiares, como se fossem clãs dórios, tá? Da época grega. Aqui, ó. Genos, família, tá vendo? Vou voltar para você tirar uma foto. Tira uma foto. Nossa, essa luz tá me incomodando. Essa? Tirando as imagens, gente, tá tudo no livro, tá? Ok. Os pertencentes aos clãs acreditavam ser descendentes de um ancestral comum. Então, lembra que os clãs eles têm núcleos familiares, né? As pessoas têm mais ou menos o mesmo sangue. E esses grupos aqui vão achar realmente que são descendentes de um ancestral comum, que podia ser um herói ou um deus. O que é um herói nesse grupo aqui? Nesse grupo, o herói ele é um semideus, ou seja, ele é filho dos deuses com alguém que seja mortal ou humana, tá bom? E humano, né? Então, esses heróis, como Hércules, como eu falei, né? Eles vão. Esses clãs vão achar que são filhos ou de um semideus ou de um deus mesmo, né? Um dos deuses do Olimpo. Eles eram politeístas, tá? O culto ancestral do clã, eu vou colocar aqui, era um traço central da região. Então as pessoas tinham isso muito forte, todo mundo precisava cultuar, sim, o ancestral do seu clã, tá bom? Cada geno, lembra aquela família, tinha um líder, tá? Normalmente um homem mais velho, com funções de sacerdote, juiz e chefe militar. Aqui, olha, genos é uma família e ele tinha o seu pater, o seu líder, tá?
Nossa, meu olho tá doendo bastante, caso isso. Liderança passada de pai para filho. Tanto a liderança quanto a herança. Então, nunca a mulher estava incluída nisso, é sempre o homem, tá? De pai para filho. E vai ser uma sociedade, então, patriarcal. Ou seja, o homem está no centro da sociedade e ele é que vai administrar leis, política, religião e economia e outras coisas, tá bom? Sempre passado aqui, olha, de pai para filho, em que se o Arthur é o líder do nosso clã e o Arthur tá envelhecendo, mas ele tem um filho, ele vai passar para o filho dele, mesmo que o filho dele seja novo e ele tenha, sei lá, 6 filhas mais velhas que poderiam ter, mas ainda assim é uma sociedade bem patriarcal, tá? Em que o homem, o patriarca, é sempre o líder, o homem mais velho. Formado a cidade não, desculpa. O núcleo familiar, né, Geno? Quem que estava incluída? Formada por seus familiares, né? O Arthur tem mãe, pai, irmãos, enfim. E isso aqui forma os seus familiares, os seus escravos, parentes próximos e os hóspedes. Então, eles consideravam da Geno, né, da família, também aquelas pessoas que estavam hospedando ali na região. A invasão dos Dórios, continuando, né? Ele já tinha uma certa ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho, as terras, eram todas coletivas, de uso coletivo. O que significa isso? Basicamente é o que se eu tenho uma enxada, não é só minha, é de todo mundo que está próximo a mim, tá bom? Se eu tenho uma terra, a gente pode dividir essa terra para que todo mundo possa plantar e todo mundo possa comer. Então, eram coletadas os recursos e divididos entre os membros do clã. Digamos que então a Jamile trabalha, né, na plantação do Arthur. Desculpa, gente. A Jamila ela trabalha na plantação do Arthur. E aí, essa plantação do Arthur, quando a Jamile conseguir extrair, ela não vai ficar com a comida só para ela. Ela vai dividir entre todo mundo ali da comunidade, porque cada um tá fazendo uma parte, tá? É a ideia de um ajudar o outro. As sobras, e se sobra depois que ela dá o que ela plantou, etc. E colheu. No caso de sobra, ela poderia dar para os vizinhos, tá? Ou outros clãs próximos. Então eles tinham um sistema bom de parceria, né? De colaboração mútua entre os clãs, entre os grupos. A situação durou aproximadamente 200 anos, porém o crescimento da população, técnicas rudimentares, falta de cultivo, tudo isso, né, criou uma rivalidade entre os clãs. Então, um clã queria se sobressair ao outro, tá? Passaram a disputar o poder, disputar terras cultiváveis, então terras que davam, né, para plantar alguma coisa, melhores condições da vida que eles estavam vivendo, controle, aumentando a desigualdade, porque agora vai criar aquela ideia de que eu quero mais e eu tenho direito a mais, enquanto o outro não tem, tá? Gente, eu vou desligar a luz aqui. Nossa, meu olho tá ficando muito irritado. Então ele vai ter essa dificuldade, tá bom? Em um quer mais do que o outro, um sempre pensando em si, tá? Vai acabar esse meio coletivo em que todo mundo age em função de todo mundo, né? Os bens coletivos, aqui não, vai começar a surgir muito forte a ideia de cada um pensa por si só. As maiores e melhores terras acabavam sob o controle de um pequeno grupo de pessoas chamados os próximos aos patriarcas. Lembra uma sociedade patriarcal? Então ele beneficia as pessoas que estão próximas a ele, tá? Essas pessoas ficaram conhecidas como eupátridas. Gente, quem são os eupátridas? São grupos bem-nascidos, pessoas bem-nascidas. O que significa isso? Que a pessoa nasceu em um berço rico, ou dinheiro, ou terras, ele já tinha condições financeiras boas, tá? Ou condições financeiras aceitáveis. Ocupavam o lugar de destaque na sociedade, praticamente assumiam poder. Conforme o tempo, esses eupátridas vão se tornando a aristocracia rural. E aí nós temos os livros Ilíada e Odisseia, que são livros, né, atribuídos a um cara poeta, cego e pobre chamado Homero, tá? Ilíada e Odisseia de Homero. São 2 livros. Eu tenho, acho que é o Odisseia. Desculpa. Eu tenho o Odisseia,
Mas eu ia pegar ali pra mostrar pra vocês, mas eu esqueci. Depois, semana que vem, eu trago. A Ilíada, o que ela conta a história, né? Conta a história de Aquiles, que é um personagem histórico, guerreiro aqueu, perto do fim da Guerra de Troia. Guerra que Paris é o nome do cara, príncipe de Troia, né? Ele tinha um pai que era o rei de Troia. Capturou Helena. Helena era a esposa de Menelau. Menelau era o rei de Esparta. E Agamenon, que era o rei de Micenas, era irmão de Menelau. Quando roubam, sequestram, né, Helena, o Agamenon vai ajudar o irmão dele, Mecenas, a organizar um, um resgate. Então, enviando tropas, criando uma ideia, tudo, para poder resgatar a Helena. Gente, por que ele sequestrou a Helena? Na verdade, contam que a Helena é a mulher mais linda da história, tá? Por isso é que todos os homens ficavam doidinhos por ela. E na Odisseia contava que a história de Ulisses, que era um guerreiro que lutou na Guerra de Troia e que teve, na volta para casa, ele teve vários eventos e aventuras mitológicas, ou seja, usavam-se de mitos, né? Eu lembro que eu já assisti o filme, como eu disse, eu não li esse livro. Ele tem momentos em que eles encontram o Kraken, né? E aí ele tenta comer o barco, ele come o barco, enfim, mas eles acreditavam que os mares estavam cheios de monstros, né? Criaturas. E todas essas criaturas elas vão ser retratadas aqui. Na verdade, não se sabe ainda se essa história foi. Quer dizer, os historiadores acreditaram por muito tempo que fazia sentido algumas coisas, hoje em dia a maioria não acredita mais. Ainda mais a Guerra de Troia, né? Se realmente aconteceu ou não. Porque hoje estudos arqueológicos entendem que existiu sim a Batalha de Troia, durou aproximadamente 10 anos, e os gregos conseguiram atravessar as muralhas da cidade de Troia com um cavalo de madeira. Aí você pensa, professora, mas como que eles conseguiram atravessar uma muralha de pedra se eles tinham só um cavalo de madeira para entrar? E aí vai surgir a ideia do presente de Troia, que também é a vitória de Micenas, né? Do Dório. De Micenas, que eram os aqueus. Presente da vitória troiana. Basicamente, eles falaram assim: chegaram lá nas portas do povo, né, de Troia, e falou: olha, eu construí esse cavalo aqui para dizer que vocês estão certos, né? A gente não vai mais brigar, a gente quer desistir, estamos abrindo mão do nosso direito de vitória. Toma aqui um presente para vocês. Aí tinham construído um cavalo, só que ninguém sabia que dentro estava vazio. Vazio não, porque na verdade entraram vários soldados lá. E enquanto eu não conheço esse filme, Pibari, não sei como escreve, mas eles viajaram no tempo e foram para o Egito e também para Troia. Legal, não conheço esse filme. E eles ficaram esperando até todo mundo ficar bêbado, porque ficaram felizes que acharam que tinha ganhado. E, na verdade, não tinha ganhado nada. E aí eles saíram e mataram todas as pessoas que estavam bêbadas, né? Na região de Troia, tá? Ilíada e Odisseia. Poesia que marca o início da Antiguidade Clássica. Um longo período da Europa, do século 3 a.C. ao ano 436. Gente, acabou a aula. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem gente que não colocou no chat, mas não quis mesmo, então vou acabar a aula. Beijo. Até amanhã.